E aí, pessoal, voltamos para mais uma aula. Isso mesmo, mais uma aula temática, uma aula do Turma do Chaves. E novamente a Chiquinha veio aqui para apresentar esse conteúdo e revisar o conteúdo, correto? Pois bem, durante todo esse primeiro semestre a gente viu reação química. Mas a gente viu reação química de que maneira? A gente viu reação química em equilíbrio. Então a gente viu que as reações, elas têm que ter o reagente e o produto iguais, ou seja, quase que eu vou esquecendo o meu acessório da Chiquinha, tendo que ter a mesma quantidade, um equilíbrio químico. E dentro do equilíbrio químico a gente viu o seguinte, que esse equilíbrio ele se estabelece quando eu tenho concentração e velocidade constantes, ou seja, iguais. Show? E aí, a partir dessa velocidade e concentração constante, nós vimos que as reações podem ser reversíveis ou irreversíveis. Uma reação reversível é quando eu tenho dois sentidos, vai e volta. Irreversível, quando eu tenho um único sentido. E aí eu tenho uma reação em equilíbrio químico, correto? Quando eu tenho uma reação reversível. Eu então vou poder estabelecer a constante de equilíbrio, que é o meu Kc. Como se estabelece isso? Produto dividido por reagente, correto? A partir daí, a gente viu que esse equilíbrio ele pode sofrer perturbações, baseado no princípio de Le Chatelier, onde essas perturbações podem ser concentração, temperatura e pressão. São três perturbações que a reação química pode ter e que então vai alterar esse equilíbrio químico, fazendo a velocidade se deslocar para a esquerda ou para a direita. Correto, gente? E aí essa concentração se eu aumento a concentração no reagente, a velocidade vai para o produto. Se eu aumento a concentração no produto, a velocidade vai para o reagente. E se tira a concentração, permanece no lado onde eu tirei. Pressão, quantidade de moléculas. O lado que eu tiver maior quantidade de moléculas, a pressão vai para o outro lado, porque vai impulsionar. E temperatura vai rever dois conceitos, endotérmica, absorve calor, exotérmica, libera calor, ok? A partir daí, a gente começou a ver eletroquímica. E aí nós vimos algumas reações de eletroquímica, algumas aulas práticas experimentais, e começamos a ver o NOx, que é o que? Número de oxidação. Cada elemento químico tem um número de oxidação fixo. E aqueles que não têm, dependendo da sua arrumação com a molécula, pode se estabelecer, existem regrinhas. E nessas regrinhas a gente viu o seguinte, que o oxigênio é igual a -2, que o hidrogênio é igual a +1, que o alumínio é igual a +3, que a família 1A mais 1, 2A mais 2, aí a gente viu que entra o zinco e a prata também nessas regras, correto? Que quando eu tenho a molécula, o somatório é igual a 0. Quando eu tenho uma substância simples, o NOx é igual a 0. Então vamos supor, oxigênio. Qual o NOx dele? -2, correto? Porém, se ele está sozinho, o NOx dele é igual a 0. Por quê? Ele é substância simples. Mas, professor, eu estava assim, O2. Substância simples do mesmo jeito. É um elemento químico sozinho, ok? A partir daí, a gente aprendeu a calcular esses NOx, a ver na reação química e aprendemos o quê? Oxidação, perder. Redução, ganhar, tudo o contrário. Oxidar significa perder elétrons.
então ele fica positivo. Redução significa ganhar elétrons, então ele fica negativo, certo? Aprendemos a entender isso na reação química e no finalzinho começamos a ver os agentes. O agente oxidante e o agente redutor, ou seja, aquele que leva a acontecer a oxidação, aquele que leva a acontecer a redução. É o agente. Então, o que acontece? Se o O2 ele sofreu oxidação, ele sofreu perda, correto? Que oxidação significa perda. Ele sofreu essa perda porque ele é um agente redutor. Ó, oxidação não é perda? Então, ele é um agente redutor, agora no sentido da palavra, certo? Agora, se o H, ele sofreu redução, ele é o agente oxidante, tá? Ele sofreu um ganho, redução, então isso aconteceu porque ele é um agente oxidante, certo? Não é oxidação e redução, é agente redutor, agente oxidante. E aí a gente vai ter essa inversão de palavras, correto, pessoal? Foi isso que a gente viu até o nosso finalzinho do semestre. Então agora a gente retorna com o mesmo raciocínio e continuando nesse conteúdo dos agentes oxidantes e redutores para a gente poder entender. A gente também vai para a pilha de Daniel. Pilha de Daniel, sim, a pilha, o princípio ativo das pilhas, de como funciona essa pilha, como que essa energia é armazenada ali e dissipada para os materiais, onde essa pilha é inserida, para um rádio, para uma televisão, para uma lanterna, por um brinquedo, seja lá para o que for. Porque a gente vai ver que toda pilha ela tem um polo positivo e um polo negativo, que não estão ali à toa, não. Polo positivo, ele atraiu, polo negativo, ele perdeu. E aí a gente vai ver esses conceitos da pilha e vamos ver conceitos como cátodo e ânodo, que fazem parte, nada mais podem se tranquilizar, que polo positivo e polo negativo. Correto, pessoal? Super tranquilo, a gente vai dar continuidade, como eu estou sempre dizendo, a gente vai, mas a gente tem que saber para onde a gente vai, não é isso? Então, acalme-se, a gente está retornando essa semana e vamos continuar com as nossas aulas com super animação, porque vocês são capazes. Então, relembramos aqui, preparei para vocês, vai estar disponível um mapa mental, tá, de equilíbrio químico, com todos os conceitos que a gente viu, inclusive eletroquímica também, as regrinhas aí, tá? E que então a gente vai dar continuidade, ok? Tchauzinho e até a próxima aula!